Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus! Como vocês estão? Estamos aqui para finalizar mais uma semana, para mais um dia compartilharmos juntos da palavra do Senhor e também mais um dia para convidar o Espírito Santo. Sextou, meu povo, mais uma semana finalizada para a glória de Deus. Vencemos mais uma semana com Cristo. Então, convido o Espírito Santo a fazer parte desse dia da sua semana. Bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me conduza, me guie, me direcione conforme a vontade de Deus para minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou ao meu coração hoje é baseada num fato que aconteceu recentemente. Eu fui participar de um treinamento e lá tinha o meu chefe, algumas pessoas ali, gerente, superintendência. E nisso tinha as pessoas que trabalham, né? Que vão pro campo e fazem o seu devido trabalho. Só que as pessoas que estavam à frente, trazendo, né, as pautas do treinamento, elas iriam apresentar uma nova ferramenta que iria melhorar o trabalho daquelas pessoas. Só que as pessoas não gostaram do procedimento que estava sendo passado, daquilo que estava sendo apresentado, e elas começaram a se impor e a falar mais alto do que o chefe que estava ali na frente. Só que elas falavam, e na hora que era para elas escutarem qual que seria o procedimento, o que seria feito referente àquilo que a pessoa tinha levantado, elas simplesmente saíam da sala, elas ficavam conversando, e aí comentando sobre isso com algumas pessoas. Eu fiquei pensando, o ensinamento que eu tirei dali, além das pautas do treinamento, é o quanto nós não estamos dispostos a ouvir quando é algo contrário daquilo que a gente pensa. Na verdade, a gente só quer falar aquilo que bem pensa, aquilo que acha que é certo, a nossa opinião, a gente quer expor ali o nosso posicionamento, mas e na hora de escutar? Nós temos escutado? A gente tem parado, assim, para escutar as pessoas. A gente sabe a nossa vez de falar e a nossa vez de escutar. E eu fiquei pensando, se a gente é assim com pessoas, quem dirá na nossa relação com Deus? A gente chega diante de Deus e a gente fala: Senhor, eu quero isso, isso, isso. Senhor, eu preciso disso, disso, disso. E ainda dá prazo para o Senhor cumprir. E quando é a vez, o Senhor fala: olha, sim, filho, eu entendo que você tem os seus desejos, que você tem as suas vontades, mas você precisa endireitar os seus caminhos. Você precisa ter um relacionamento comigo, você precisa ler mais a Bíblia, você precisa endireitar as tuas veredas, você precisa endireitar a tua casa, arrumar a tua vida, que aí sim as coisas vão começar a acontecer. Só que a gente só fala as coisas pra Deus e vira as costas. A gente não espera ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente até diz: ah, mas eu não escuto a voz de Deus. Você tem dado espaço para a voz de Deus? Você tem dado espaço para Deus falar com você? Porque muitas vezes você só fala, você só pega tudo que você tá sentindo, tudo que você quer e joga em cima de Deus, espera que Ele absorva tudo de uma vez e que cumpra na mesma hora que você disse, na mesma hora que você pediu. Mas com as coisas de Deus não é assim. As coisas não acontecem no nosso tempo, do nosso jeito e como a gente fala. As coisas acontecem no tempo de Deus, como Deus quer e como Ele diz e como Ele determina. Então muitas vezes a gente chega diante de Deus com diversos problemas, diversas coisas, e joga em cima dele e vira as costas e sai. Mas que nós possamos parar e dar espaço para a voz de Deus falar. Que a gente possa dar espaço para Deus falar conosco, que a gente possa seguir. Sabe, muitas vezes aquilo que Deus está dizendo para você é contrário ao que você queria ouvir. Talvez você queria ouvir: eu vou fazer um milagre, eu vou abrir a porta, eu vou curar. Mas às vezes Deus está dizendo: para um pouquinho, desacelera, me escuta. Cria um relacionamento comigo primeiro. Leia a Bíblia, busque mais saber da minha palavra. Busque lá no seu secreto
a minha presença, o meu espírito, busque se relacionar comigo primeiro. Porque quando a gente se relaciona com Deus, a gente já se familiariza com a voz dele, com a presença dele, com quem ele é. Mas quando nós estamos distantes do Pai, nós só jogamos tudo o que queremos, tudo que as nossas necessidades, aquilo que a gente quer em cima dele e sai. Como que a gente espera escutar a voz de Deus se a gente não tem um relacionamento, se a gente não tem uma intimidade, se o nosso eu está acima de tudo, se o nosso eu está tampando os nossos ouvidos, se os nossos desejos estão acima de qualquer coisa, estão sufocando os nossos ouvidos, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus, sabe? Então que a gente possa parar, pensar e escutar aquilo que Deus tem a dizer. Você está disposto hoje a desacelerar, a falar, ei, calma, devagar, vamos parar aqui um pouquinho e escutar aquilo que Deus tem a dizer. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, na parte A do verso 7, diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu tenho ouvido. Eu acredito que você, se você está me escutando, você também tenha. Mas a questão é, aqui diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas você está disposto a ouvir? Você está preparado para ouvir aquilo que o Espírito quer dizer à igreja? Aquilo que o Espírito tem a dizer para você? Você está disposto a ouvir? Ou você só quer falar? Ou você só quer jogar os seus desejos, sua lista de pedidos em cima de Deus? Você está disposto a ouvir e criar um relacionamento com Deus? Ou você só quer falar aquilo que pensa e aquilo que quer? Que nós possamos desacelerar um pouco, que nós possamos parar um pouco e sintonizar os nossos ouvidos com aquilo que o Espírito quer dizer à igreja, com aquilo que os céus estão dizendo ao meu e ao seu respeito, à igreja, que nós possamos parar e estar dispostos a ouvir aquilo que Deus tem a dizer. Que nós possamos ouvir e buscar pôr em prática. Que nós possamos ouvir e fazer e praticar e não só entrar por um ouvido e sair pelo outro. Quantas vezes você já escutou a mensagem de que você precisa criar um relacionamento com Deus? E quantas vezes essa mensagem entrou por um ouvido e saiu pelo outro? Quantas vezes você já escutou do seu pastor, dos seus pais, de pessoas próximas a você, que você precisa ler mais a palavra de Deus? E quantas vezes essa palavra já entrou e já saiu pelo seu ouvido? Quantas vezes você já ouviu falar que você precisa buscar verdadeiramente a Deus, que você precisa buscar a face do Senhor? Ou quantas vezes você já cantou, eu quero conhecer Jesus? Mas quantas vezes isso já entrou por um lado e saiu pelo outro? Que nós possamos estar mais atentos, que nós possamos desacelerar e dar espaço para o Senhor falar, dar espaço para o Espírito Santo falar aos nossos corações. Esteja disposto a ouvir aquilo que o Espírito quer dizer a você, aquilo que o Espírito quer dizer à igreja. A gente tem ouvido, mas o pior surdo, vamos dizer assim, é aquele que não quer ouvir, como tem a frase, né? O pior cego é aquele que não quer ver, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Você tá escutando, mas você não quer ouvir, você não quer seguir. Então que nesta manhã nós possamos ter esse entendimento de dar espaço para o Espírito falar. Porque às vezes os nossos desejos, aquilo que a gente quer, acelerados do jeito que a gente tem andado, está nos sufocando de tal forma que a gente não consegue escutar aquilo que está ao nosso redor. A gente não consegue escutar o grito de socorro do nosso próximo, que às vezes vem camuflado por sinais. A gente não consegue escutar a voz de Deus. A gente não consegue escutar os direcionamentos que Deus tem nos dado através de pessoas, através da palavra de Deus, através dos pastores. Então que nós possamos parar, desacelerar, calma. Respira e escute o que o Espírito está falando a você. Escute a palavra do Senhor, escute. Você que tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Esteja disposto a ouvir a voz do Senhor. Esteja disposto a colocar de lado os seus interesses, os seus desejos, aquilo que você
quer, a sua lista de desejos, a sua ansiedade, põe de lado um pouquinho e dê ouvidos àquilo que o Senhor quer falar a você. Muitas vezes você está tão transtornado de coisas para um lado e para o outro, cheio de coisas para fazer que você não consegue escutar. Mas para hoje um pouquinho, respira mais uma vez e dê ouvidos à voz do Senhor. Aquieta sua alma para que ela possa escutar aquilo que o seu Senhor, o seu Mestre, o seu Pai, o seu Criador tem a dizer nesta manhã. Então essa foi a mensagem que Deus ministrou ao meu coração, que nós possamos estar dispostos a ouvir a voz de Deus. Que você tenha um excelente dia, um excelente final de semana, que Deus te abençoe e te acompanhe aonde quer que você for. Um grande beijo e até amanhã. Ou até segunda-feira.